Olá, pessoas queridas deste canal, sejam bem-vindas a mais um programa Criação aqui no canal da Ideia Luz. Hoje a gente vai conversar com a Gabriela Schembeck sobre a criação da maquiagem para a série Chuva Negra. Então, minha gente, fique com a gente até o final e aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu joinha no vídeo e compartilhar o canal com o maior número de pessoas possíveis. Isso tudo ajuda muito a gente aqui. Eu sou Camila Thiago, sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Hoje eu estou sozinha, minha gente. Marcelo está viajando para o México, não está aqui com a gente. Então, vamos lá, só a gente, bem gostoso. É um prazer imenso sempre estar aqui com vocês neste canal que é o maior canal no Brasil de diálogo entre as áreas técnicas e de criação artística dos bastidores da cena. É, minha gente, são 4 anos de existência, vários conteúdos maravilhosos, conversas deliciosas. Então, eu vou deixar o convite para vocês entrarem nas nossas playlists. Entra aí, dá uma olhada, escolha o programa de vocês e dá o play. Nós estamos no Instagram e no Facebook, então se vocês querem saber sobre a nossa programação, segue a gente nas redes sociais. Se vocês têm preferência por ouvir, nós estamos em todas as plataformas de podcast, então é só procurar o Da Ideia à Luz e escolher o programa e apertar o play. Vamos lá. Minha gente, esse projeto ele é totalmente independente. Então, se vocês querem apoiar o canal com dinheiros, nós temos algumas formas disso acontecer. Uma delas é através do Superchat aqui na nossa conversa ao vivo. Tem o Valeu para quem está assistindo no gravado. E você pode tornar-se um membro, uma membra do nosso canal. Tem uma tagzinha aqui embaixo, seja membro. Se vocês quiserem e puderem doar de uma forma totalmente direta, nós temos o nosso Pix, que é o nosso e-mail, é daidealuz@gmail.com. Já quero aproveitar para agradecer todas as pessoas que compartilham, eu ia falar, minha gente, não é compartilham, mas todas as pessoas que já colaboraram, que colaboram, e vocês que colaborarão no futuro, muitíssimo obrigada por isso. Saibam que todo esse dinheiro ele é revertido para manutenção e para melhoria aqui do nosso canal. Então, muitíssimo obrigada. E, gente, é isso tudo de recado que eu preciso dar, então vamos, sem demoras, chegou a hora da gente acender as luzes da coxia e colocar mais uma profissional dos bastidores da cena. Gabi, ela é formada em artes visuais pela Unicamp, especialista em maquiagem no Atelier Makeup Paris em 2013 e desde então ela vem trabalhando no audiovisual, teatro e eventos com vasta experiência. Então, Gabi, chega para cá. Tudo bem com você? Tudo, e você, Camila? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui no nosso canal, viu, Gabi? Muitíssimo obrigada por aceitar fazer essa conversa aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. Oba! E, minha gente, Chuva Negra é uma série para TV, é uma série de ficção com 10 episódios que fala sobre o amor fraterno e a formação de novas famílias. Após a morte dos pais, Zeca e Vitor se concentram na resolução de assuntos práticos, entre eles como lidar com Lucas, um irmão caçula, um adolescente com síndrome de Down. Os irmãos terão que superar os seus medos e preconceitos junto com Julie, Misha e tia Yara, e aprender a lidar com o jovem atípico, assumindo responsabilidades e então formando um novo lar. A ficha técnica, minha gente, de uma série de TV, ela é o quê? Imensa, né? Então, a gente vai colocar a ficha técnica completa na descrição do vídeo para vocês verem. Eu vou me atentar aqui a uma parte da ficha que é dessa produção dos bastidores. O elenco, vocês deem uma olhadinha aqui na descrição que está completinha. Seguinte, a direção é de Rafael Primotti e Otávio Pacheco. A produção é Daniel Gagini. Roteiro é Rafael Primotti, Franz Kepler, Carol Reinato e Flávia Fontes.
Direção de fotografia é César Ishiwaka. Você sabe, Gabi, pronunciar esse Eu acho sobrenome? que Kao, não é o sobrenome dele? Eu não tô vendo ele agora, mas Cezinha. Por favor? Oi? Repete, por favor. É que eu não tô vendo escrito, eu não tô lembrando de cabeça, mas eu acho que era César Ishikawa, não é? Ou Isso, Ishikawa, perfeito. A direção de arte é Daniela Morato, música original é Adriano Nascimento, a montagem é Carolino Leone, Pedro Jorge, Fernanda Pacheco e Mari Bacher, produtora associada é Vanessa Giacomo, produção de elenco é Juliana Brandão, a preparação de elenco é Rodrigo Fronton, assistentes de direção é a Lídia Oio e Breno Ferreira, figurinos é Anne Ceruti e Cláudia Bezerra. A maquiagem e cabelo é Gabi Schembeck e Renata Rodrigues. Técnico de som é Marina Bruno. Desenho de som e mixagem é Adriano Nascimento. Coordenação de pós e finalização é Luiz Bicudo Júnior. Direção de produção é Flávia Tonelesi. Foi todo mundo dessa área aí. Ô, Gabi, conta para mim primeiro como surgiu o convite para você participar dessa série? eu já tinha trabalhado algumas vezes, né, com o Rafa Primor, que ele dirigiu, também atuou na série, o projeto é meio dele, também ajudou a escrever, ele super envolvidíssimo de cabo a rabo, assim, do projeto. E era uma produção pequena, assim, né, então você falou que não ia dar para ler a ficha técnica inteira, mas lembrando que esse é um projeto pequeno ainda, dentro do audiovisual, e eu fiquei muito feliz, assim, que ele chamou, porque acaba precisando, quando você está fazendo um trabalhinho pequeno, né, acaba precisando de gente, às vezes, que ainda não tem um super conhecimento, uma super experiência, assim, e acabou que a gente juntou um time tão legal, assim, foi um trabalho realmente muito fofo, assim, gostoso. O trabalho pequeno é gostoso, a gente consegue conhecer melhor as pessoas, tem mais liberdade de propor coisas. O Rafa super aberto a tudo que a gente queria propor, então foi bem gostoso. Que legal. E como que é, assim, como eu disse, né, eu e Marcelo, nós somos iluminadores, trabalhamos nessa área de iluminação e muito para teatro, show, dança, né, e pouco para TV. Vem um convite, então, assim, vou fazer pergunta de uma pessoa curiosa que entende pouco, viu? Vem esse convite. E aí, quais são os primeiros passos, né? Você lê o roteiro, você vai atrás de quem é todo mundo do elenco, enfim. Conta pra gente como é que se inicia esse processo. Bom, como eu já conheci o Rafa, né, já me mandou o roteiro, eu li, amei o roteiro, achei legal. É, Ele é uma pessoa super bem relacionada, montou um elenco incrível, assim, para a série, então tem nomes muito legais, assim, gente muito talentosa mesmo envolvida. E aí, acho que a primeira coisa, sempre projeto menor, a gente fica com medo de, ai, quantas pessoas vão ter, como é que vai ser essa montagem de equipe, quem que eu vou poder ter do meu lado. E aí, como não era um projeto que a gente já conseguia ter, sei lá, 3, 4, 5 pessoas na maquiagem, eu escolhi dividir o trabalho com a Renata, que a gente já fez parceria em muitos projetos, e ela é super talentosa também, então eu sabia que mesmo se a gente tivesse só nós duas, a gente ia dar conta do recado, porque são muitos personagens que tem a série, e cada um tem uma coisa assim muito específica mesmo, né? Eles são muito diferentes entre si, então tinha bastante trabalho de caracterização de cuidadoso mesmo, né? Para não ficar uma coisa assim, como se passa tudo muito dentro da casa deles, não ficar só parecendo que é um monte de gente em casa, são todos muito parecidos, e eles não são, né? Eles são completamente diferentes. Então, aí acho que a primeira coisa é isso, assim, a formação da equipe, quem eu quero que esteja ali comigo. E aí eu e a Renata, a gente decidiu tudo junto, fizemos as provas juntas, então já é uma coisa
gostosa que a gente vai dividindo toda a demanda, né, de decupagem de roteiro, de prova com o elenco, conversar com as outras equipes, né, ver o que o diretor de fotografia quer, ver o que a figurinista quer, o que a direção já tem pontuado que eles imaginaram para os personagens, né, ainda mais quando é um projeto desse, né, que o Rafa se envolveu em tudo mesmo, né, então a gente sabe que as pessoas já ficam muito com ideias do que elas querem, transparecer no produto final. Sim. E você falou de prova. O que que é essa prova com o elenco? Bom, depois que a gente faz, né, uma leitura de roteiro, conversa com todo mundo para entender como cada um sente cada personagem, a gente senta, pega as nossas referências também de como a gente quer que as pessoas fiquem, o que a gente acha que tem a ver com as características dela, né, que isso é o trabalho do caracterizador, né, ver quais são as características que a gente precisa ter para aquele personagem realmente ganhar vida, né, e ser tudo que ele está descrito no roteiro e um pouco mais, né. O roteiro é uma coisa muito viva, assim, acho que o trabalho ele só termina realmente depois que ele está totalmente editado e na plataforma, que aí ninguém mexe mais. Sim, Porque as realidades vão se impondo, né, então por mais que às vezes o roteirista dá uma descrição de quem ele acha que o personagem é, quando você vai fazer a escalação de elenco, quando você vê em que outros trabalhos que esse ator já está amarrado, pode mudar um look, não pode. Então tudo isso vai alterando também, né, o conteúdo do roteiro, adaptando para as questões práticas mesmo, né, que é assim que se concretizam coisas. sim. Então tudo vai crescendo e se alterando e agregando coisas, né, que você não tinha nem imaginado num primeiro momento. Uhum. E a série, ela durou quanto tempo para ser filmada totalmente? Foi rápido, já tem alguns anos, eu não lembro exatamente quanto foi, mas deve ter sido pouco mais de um mês, Olha, com quase tudo, né, numa casa só, então acaba que tem agilidade para filmar. Se é um trabalho que tem muita alocação diferente, que você vai ter que ficar cada dia num lugar diferente, geralmente precisa de um pouco mais de tempo. Mas lá, como era tudo o mesmo ambiente, foi rápido, olha. para uma rápido. Sim. E aí vocês, porque maquiagem é isso, né? É muito da pessoa. Vocês fazem toda a concepção, e aí, uma vez essa concepção feita e aprovada, vocês que fazem a maquiagem também. Isso, isso. Então, todos os dias de gravações vocês estão presentes lá no set, fazendo as maquiagens. Todos os dias, todas as horas do dia, a gente está lá acompanhando, porque muita gente acha, né, que é só você preparar a pessoa no camarim e mandar para a cena e tá pronto. No teatro, às vezes é isso, nem sempre, porque também tem mudança de coxia e tal. Mas em audiovisual não, você tem que acompanhar a cena. Se é a pessoa, a rubrica é, né? A fulana acabou de sair do banho e tá indo atender o telefone. Ela saiu de cabelo molhado? Se ela saiu de cabelo molhado, take a take, você tem que ir lá molhar o cabelo dela, porque se ela ficou 5 horas gravando aquela cena, o cabelo seca. Então, é um trabalho bem de acompanhar mesmo cada minuto do que está acontecendo, ver se de repente, sei lá, a pessoa deu uma lacrimejada, borrou o olho, não borrou, ou tá com uma crise alérgica, tá suando o nariz direto, tem que ir lá cobrir, ver se ficou vermelho. São muito qualquer realmente coisinha do dia a dia que aconteça pode mudar o que está sendo filmado. E Sim. nem sempre você pode fazer 1 milhão de takes, né, tem, eh, toda uma outra demanda, né, tem se o foco tá bom, tem se a luz ficou boa, se o sol abriu mais, se fechou, às vezes a pessoa errou o texto, então são tantas variáveis no mesmo take, que por mais que você possa, né, repetir, eh, tem sempre muita coisinha para prestar atenção, então tem que estar Uhum. bem atento todo o tempo. Nossa. E aí você falou, vou voltar um pouquinho ao assunto. Você falou da prova, eh, e é nesse momento em que vocês conseguem fazer essa definição do processo de criação da maquiagem?
Sim, porque é quando a ideia que a gente teve, né, as pesquisas de referência, tudo que a gente debateu com todo mundo, vão efetivamente começar a se concretizar, né? Então, às vezes, a gente tem uma ideia que na prática ela não vai funcionar, por Uhum. N motivos. Às vezes você imaginou um cabelo para personagem e chega lá, a atriz está com um trabalho em prioridade, então ela não pode mudar a cor do cabelo, ela não vai poder mudar o corte. Então aí, pronto, uma mudança já vai ter que acontecer, né. Então o que que você pensa? Dá para adaptar? Dá para usar o cabelo que ela está? Vamos ter que botar uma peruca? Uma peruca é viável? Não é viável? Tem dinheiro para isso? Não tem? Então, assim, 1000 obstáculos práticos de coisas que a gente nem imagina que vão ser uma dificuldade, assim, e acaba se tornando fatores decisivos mesmo, né, para a pessoa se ela vai estar loira, se ela não vai estar loira, ela vai estar com cabelo curto, longo, para além do que a gente quer, do que a gente imaginou, né, que aquela pessoa seria, de como que essa imagem, o que que essa imagem transmite, né. É isso, cada detalhezinho tá passando uma coisa pro espectador. Então, detalhes muito pequenos, por mais que a gente não, "Ah, eu não vi que ele tinha um botão aqui, não sei o quê", mas a mente tem um jeito de ler isso, né, e aí você vai entendendo as camadas, psicológicas do personagem, o que que é o estilo dele, o que é uma coisa que ele faria, uma coisa que ele não faria. Tudo é muito, tem que ser muito pensado, porque só tem aquele minuto mesmo para ver. Uau, eu não, olha, eu estou impressionada com o tamanho da complexidade e detalhes. Meu Deus do céu. E você recebe também, junto com o roteiro, toda quem vai ser cada a fotografia do atriz e do ator? Sim, a gente recebe um documento que chama carômetro, é literalmente as carinhas de todo mundo, Que ótimo. os nomes, que número que é aquele personagem, o nome do personagem, o nome da atriz, do ator. E aí também é outro documento vivo, né? Que se as coisas mudam, também a gente vai recebendo as atualizações e chama a pessoa para uma segunda prova, uma terceira prova, depende muito do tamanho do projeto e do que precisa ser feito. E você falou de cabelo, né, de peruca. Quando você pensa nesse visual, você pensa nele completo mesmo, é tudo que é a minha ignorância nesse assunto, né. Primeira coisa, existe esses 2 termos que a gente ouve muito, que é maquiagem e visagismo. Para você, existe diferença nesses 2 termos? Não? E se existe, quais são? O que eu acho é que o visagismo é uma coisa que tem mais uma tradição de teatro. Então eu sempre escuto essa terminologia para teatro, para ópera, é comum que se use visagismo. Mas para cinema, geralmente usa caracterizadora. E maquiadora, assistentes de maquiagem, porque é muito comum também você ter uma pessoa que faz a concepção do filme, que vai desenhar o que que ela quer que seja feito, como cada personagem tem que ser, que características eles têm que ter, e uma maquiadora é quem vai efetivamente fazer a coisa no dia a dia, né, e, ter a liderança de equipe, né, quem vai fazer o quê, a pessoa que estrutura a coisa, mas quem realmente faz a produção criativa é a caracterizadora. Ah, entendi. Tá. E aí, nesse sentido, a caracterizadora, ela tem essa liberdade de pensar cabelo e maquiagem, né, cabelo e caracterização de já sempre tá ligado os 2. Sempre, sempre. Aí eu sempre acho maravilhoso quando o figurinista está sempre muito junto e as 2 cabeças criam junto, porque a gente trabalha na mesma tela, né. Então, o corpo do ator e cabeça e cabelo, tudo uma coisa que anda junta, né. Se eu penso um cabelo e a figurinista imagina que essa pessoa tem sempre um acessório de cabeça, tem que estar casada essa informação, senão você fez um cabelo que vai chegar, vai ter que pôr um chapéu, não encaixa, fica feio, não funciona. Então é sempre ideal que essas 2 figuras se conversem muito e pensem como um conjunto, né, porque é um conjunto. Sim, sim. Nesse projeto especificamente, você teve que fazer mais de uma prova com o elenco? Foi mais tranquilo? Como foi?
Porque é um projeto, né, como eu falei antes, que tem muito elenco, muitos personagens e muitos momentos diferentes. Então tem cena de flashback com eles bem mais jovens, tem flashback da personagem da Nancy, logo que ela tem o filho dela, o último, né, que é quem interpreta o João. Então tem ela, tipo, saindo da maternidade, então a Júlia bem mais, a Júlia Lemert, né, bem mais novinha, então a gente teve que pensar numa peruca para ela. A gente foi pesquisar a referência dela uns 10 anos atrás para ver como é que ela era, ver se essa imagem aproxima para as pessoas verem, acreditarem, né, naquela imagem, não parecer só que ela com outro cabelo e não parecer que ela era mais jovem. O marido dela na série também tá nessa cena, então a gente pintou o cabelo dele para essa cena. Então tudo isso foi testado. Que E para legal. outros personagens também, assim, tanto de arco de personagem, né, por mais que ele, essa pessoa não vai mudar o cabelo, o corte, mas o jeito que o cabelo aparece tem que mudar, porque o personagem começa aqui, termina ali, não tem nada a ver, tem que ver esse sofrimento dele, então esse arco é pensado. E também para os efeitinhos específicos. A personagem que a Vanessa Giacomo faz, que é a Julie, ela é uma personagem que tá muito depressiva, ela tá num momento péssimo, assim, pra ela, então a gente quis sempre fazer ela um pouquinho mais triste mesmo, com uma olheirinha. Ela quase não tem trabalho de pele, assim, correção de pele, porque pensa a maquiagem, vamos lá passar uma base, um corretivo, e a caracterização não é exatamente isso, não é deixar todo mundo com cara de tutorial do YouTube, assim, sabe? De esse pensamento de maquiagem, é um outro pensamento. É o que precisa fazer nessa pessoa para a gente acreditar que ela é essa outra pessoa, né? Esse personagem. Uhum. Então, se é uma coisa que casa, tem um melasma, a gente vai lá e não vai passar base, vai fazer um melasma. A gente faz uma mancha, faz uma espinha, faz um corte, né? Isso tudo é o pensamento do caracterizador, não é necessariamente só cobrir a olheira e passar um pozinho, que é o que a gente mais escuta. Você vai só passar um pozinho. E você falando do pozinho, né? Uma outra curiosidade é esse material, o pó, né? Tudo que vocês. É um material que é seu ou que é comprado direto da produção. Existe também peles que têm, né, uma sensibilidade com o material e pode dar uma alergia, enfim. É um pouquinho dos dois, né? A gente acaba tendo que construir, lógico, né, um material. Então, aos pouquinhos, eu fui conseguindo comprar mais coisas e ter uma base, um corretivo, não sei o quê. Aos poucos você vai aumentando, mas o trabalho sempre vem com uma verba para o trabalho. Então, as coisas que vão ser específicas para ele, então, tanto as coisas descartáveis que a gente usa, né, o lenço de papel, um lenço umedecido, um algodão, um cotonete, né, que são os básicos para a gente trabalhar no dia a dia. Se a pessoa tiver uma alergia, precisar de uma coisa que é muito específica, a gente compra para ter para ela. Os produtos de cabelo que vão se consumindo, também são coisas que a gente compra com esse dinheiro. Tudo que for demanda específica do trabalho, o certo é que tenha a verba para isso, né? Então, se é um filme que tem muito efeito, ó, vamos ter que mandar fazer uma prótese assim, ou precisa de uma peruca específica, e aí tudo é calculado nesse dinheiro. Ah, legal. É, tá, beleza, você fez a concepção, você fez todos os testes, né? Já com o elenco, tá tudo pronto. Você disse desse arco do personagem. Esse arco ele é casado com essa primeiro dia vamos filmar esses episódios, segundo dia tem que ser, né? Tem que ser. Nem sempre essa ordem, né? Essa organização do que se filma em cada dia chama plano de filmagem. Então a gente recebe um plano de filmagem com uma previsão do que vai ser feito naquele dia, naquela semana, naquele mês. E aí algumas coisas podem
sem empecilhos, assim, de: "Olha, esse dia vocês querem começar com essa cena que a pessoa tá bem, mas vai levar um tempão pra mudar ela pra uma maquiagem que é a que vocês querem depois. Dá pra mudar isso de dia ou dá pra inverter a ordem?". Isso são coisas muito comuns de acontecer, porque, de novo, né, você tá lidando com uma de não é só a minha demanda, né, a demanda de todo mundo. Tem a locação, tem o elenco que está disponível naquele dia, se os atores têm agenda blocada, se não tem. Então é um Tetris muito absurdo de coisinhas para você ter aquele dia pronto para ser filmado. É uma estrutura realmente é muito complicada, não é fácil não organizar todos esses detalhes. E para organizar isso tudo existe um tempo de pré, né? Porque Sim. então o seu trabalho, para além desse processo de criação mesmo, da caracterização, ele também existe um trabalho de logística, poderíamos chamar assim, que é fazer esse estudo do como essa coisa vai acontecer. Sim, que eu diria que é tão importante ou quase mais importante do que o dia de filmar, porque se você não teve tempo de pensar em todas as coisinhas que você vai precisar para aquele dia, no dia você não consegue cumprir o que estava pensado, né. Cada dia é muito custoso, são muitas pessoas para você alimentar, para você transportar, para você, né, fazer com aquele dia seja entregue. Então, uma coisa que vem acontecendo, né, eles estão tentando sempre enxugar ao máximo a pré, assim, as produções, a gente percebe que cada vez mais a pré-produção está apertada, e isso atrapalha muito o processo todo, porque você acaba gastando mais dinheiro para fazer coisas, porque você precisa de última hora, porque surgiu uma urgência, aí você precisa para o dia seguinte é sempre mais caro, nunca é o preço de você ter feito um mês antes. Sim. Geralmente uma pré de maquiagem, para uma série, de um mês é pouca, um mês é pouco, mas geralmente é com o que a gente trabalha. Maquiagem costuma ser uma das últimas, um dos últimos departamentos a entrar, então sempre quem está no roteiro e na direção vai estar muito antes, meses antes, para afinar roteiro, para possivelmente fazer as leituras com o elenco, já perceber fazer o trabalho de corpo dos atores para eles, né, interpretarem. E dependendo da demanda, se vai ter muito cenário construído, então esse pessoal de arte, de objetos, precisa estar muito antes também. O fotógrafo é sempre uma figura que está muito antes também, junto com o diretor, que eles que vão definir o ar da série mesmo, né. Uhum. Você como coordenadora sabe isso, melhor do que eu. E figurino também tem uma pré-produção, costuma ser bem maior do que a de maquiagem, porque muita roupa para confeccionar, o trabalho do figurino, eu vejo muito mais delicado nesse sentido, porque eu chego lá com minhas 10 bases e meus corretivos, e eu posso trabalhar em cima de qualquer pessoa, né, mas eles, se eles não confeccionam a coisa certa, do tamanho certo, na cor certa, eles têm um tempo de matéria-prima, né, que é muito maior do que o meu. Então eles sempre entram antes, e com os acervos também, fazendo as provas com o elenco, tirando medidas, as medidas sempre demora para chegar, eles sempre ficam chateados. E e um pouquinho depois eu chego, tentando correr atrás de todas as informações que já rolaram, ver o que mudou ao longo do tempo, pegando as alterações de roteiro, o roteiro também sempre sofrendo alterações. Uau, gente. Quanto tempo é esse processo seu? E ele é um processo solitário dessa organização prévia ou ele é um processo de de muita interlocução? Não é muito solitário não, só se é uma equipe que te deixa muito, muito à vontade para trabalhar, assim, tipo: "Olha, se você quiser fazer, faz, seja livre, seja tranquila", mas sempre a gente tá passando: "Ó, pensei isso, pensei aquilo, gosta, não gosta, testamos, não testamos", mas é sempre tudo muito junto de todo mundo, porque sempre que dá, né, a gente faz prova de maquiagem casada com prova de figurino, pra gente ver o todo. Sempre tem todos os processos antes dos atores também, então a leitura do roteiro,
a análise técnica, que é onde a gente lê cena por cena, vê o que cada um precisa. Ali já são definidas muitas coisas também. Se o diretor quer, não, esse dia eu já quero que a pessoa esteja pronta para sair, ou não, quero que ela esteja com cara de acordando. Definiçõezinhas assim que parecem pequenas, mas quando você chega no dia para fazer, você já chega sabendo, né, o que você tem que fazer. Faz toda a diferença no ganho de tempo, na execução e no que está todo mundo esperando ver naquela cena. Então, esses são momentos muito, muito importantes antes de chegar na prova ainda. Uhum, entendi. Nossa, gente, o processo é muito. Eu nunca trabalhei na área de audiovisual e então eu não sabia, né, de tantos detalhes processuais que existem. E teve algum, nesse processo seu, né, especificamente, teve alguma surpresa, alguma, vamos dizer assim, alguma coisa que você falou assim: "Nossa, agora eu vou ter que resolver esse problema aqui"? Sempre tem. Todo dia tem um problema que chega que você não estava esperando, ou uma coisa que você esqueceu de preparar, e você tem que sair correndo. Sempre tem. Eu não tô lembrando nenhum caso específico nesse trabalho, assim, mas sempre tem. Sempre tem, se não é com você, é com um coleguinha do lado, e você vê a pessoa ali correndo, um pedindo ajuda para o outro, sempre tem um negócio. Às vezes você esqueceu de cobrir uma tatuagem, a pessoa foi para o set, aí você, meu Deus, esqueci de cobrir a tatuagem, vai lá correndo cobrir, coisas que acontecem. Uau. E você falou, né, dessa equipe que foi você e a Renata. E o elenco realmente, gente, eu não li o elenco, mas vale, assim como a Gabriela já falou, é um elenco muito grande, né. Então aconteceu de algum dia você, quantas pessoas eram a média, né, de você ali maquiando, e quanto tempo antes, porque essa maquiagem, obviamente, ela começa antes do processo de gravação. Quanto tempo antes? Olha, ali como a gente tá num ambiente, né, caseiro, então quase quase sempre tinha no mínimo 3 pessoas na casa, por cena, em algumas tinha mais gente. Alguns dias a gente teve apoio de maquiagem, claro, então uma pessoa a mais que veio ali ou para adiantar um corte de cabelo ou para ajudar a preparação mesmo, teve alguns dias disso, mas o dia a dia mesmo foi eu e a Renata preparando ali 4, 5 pessoas, geralmente no mínimo 1 hora, menos de 1 hora nunca dá para fazer nada, assim. Mas acho que um tempo médio de camarim para um trabalho que não tenha nada ultra específico, assim, que seja longo, um penteado, uma pessoa que está sempre de penteado, coisas assim, um tempo médio é 1 hora e meia entre uma maquiagem e um figurino, e aí eles sempre também gostam de incluir nesse tempo a microfonagem, mas é muito difícil, 1 hora e meia é um tempo apertado, assim, para preparar esse Uhum. tanto de. E a gente tem, por exemplo, a personagem que a Denise Del Vecchio fez nessa série, que era a Tiara, e ela sempre, ela é basicamente uma tia perua, né? Era essa a ideia que a gente queria dar para ela. Então ela estava sempre muito montada, ela estava sempre maquiada, sempre com o cabelinho feito, assim, de quem botou um bobzinho e fez o cabelinho. Então a gente raramente tinha ela na primeira cena do dia, porque demora mais para preparar. Então ela costumava entrar na segunda ou na terceira cena para a gente ter um tempinho maior de preparar. Entendi. É, eu tô aqui pegando algumas imagens só para a gente poder mostrar, né? Porque eu acho que tem muita para a gente ver essa, como é que eu posso chamar essa, o que que é, né? A série, né? Ter uma ideia. Não peguei uma imagem aqui que não tá muito boa, mas acho que dá para a gente ver, pelo menos para ter uma noção. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui. Hoje eu tô sozinha, minha gente. Sozinha é um pouco mais difícil fazer as coisas acontecerem aqui. Paciência. Mas só para ir dando um mood, né, para vocês da ambientação da série, é um drama, né? Então tem muito
um ar mais sóbrio, assim, sabe. Então a gente não tem nenhuma personagem que é super, nossa, que coisa luminosa, leve, uma pessoa coloridinha, que faz uma maquiagenzinha, não tem muito isso, porque a temática é um pouco mais densa mesmo. Sim. Tem alguns momentos, né, em alguns episódios só, que tá um pouco mais solar a coisa, e aí a gente consegue dar um blushzinho, uma carinha um pouco mais alegre nas pessoas, mas de forma geral, a gente deixava todo mundo um pouquinho mais sóbrio, assim, até colocava um pouco de olheira em alguns personagens, em alguns momentos. É, tem muito uma coisa de um cabelo bagunçado de quem tá em casa, acabou de acordar. Não é muito um trabalho de beauty, assim, ele é mais um cotidiano, né? Ele se passa num tempo que seria um tempo de agora, né? Não é nem num futuro nem num passado, não é um filme de época. E um elenco maravilhoso, assim, que deixou a gente muito à vontade para fazer o que a gente quisesse, é, muito à vontade, todos com o jeito que eles são, não tinha uma coisa assim de: "Ai, não pode mostrar isso, não pode aquilo", então é sempre gostoso quando eles deixam a gente à vontade, assim, pra gente criar o que a gente quiser e muito parceiros, muito solícitos com tudo, foi bem gostoso. Isso que você fala é interessante, porque é uma relação muito íntima, né, porque você está mexendo diretamente na pele, que é um órgão nosso, é o maior órgão e é muito íntimo isso, né, então tem que ter cuidado, tem que ter intimidade, porque, nossa, nunca te vi, de repente você está aqui com a mão, né, e você está também estudando esses detalhes em que você falou, a tatuagem que eu tenho vai interferir na sua criação, então você vai precisar tampar e tudo mais. É. Eu acho que isso que você está falando do elenco te deixar à vontade é fundamental, né, para um trabalho. Sim, porque se eles também não estão confiando no que você entrega ou no que você está propondo, vai dificultar muito o trabalho, porque não só tocando a pele e tal, mas muito você está muito próximo deles ali. É a primeira pessoa com que eles vão receber praticamente no dia, né. Eles chegam, tomam um café e sentam na make. Então Uhum. se dormiu bem, se ela não dormiu bem, se ela tá tendo algum problema em casa, sentou ali na cadeirinha, às vezes é divã mesmo, e a gente a gente tem que sem sem ficar passando os nossos problemas para eles também, porque eles vão a carinha deles é que tá estampada na tela, a gente tem que saber muito honrar esse lugar mesmo, sabe, de não ficar passando problema que eles não têm que saber. Às vezes você tá realmente passando por um problema com alguém da equipe, com alguma coisa que aconteceu, com um problema pessoal, mas não pode fazer essa transferência, então você tem que chegar lá, fazer a pessoa se sentir bem, fazer o seu trabalho, né, e despachar ela para o set, e aí depois você dá uma respirada, mas é um trabalho delicado. Sim. Uau, muito delicado inclusive. Vou vou compartilhar aqui, gente, com vocês algumas fotos, então, ó, essa é a capa da série, né, só pra gente ter acho que diz muito sobre essa ideia do que é. E aqui a gente já tem algumas fotos dos personagens. Irmãos, né, o Rafa Primô, o Marcos Pitombo e o João Simões, ali em cima. Uhum. E vendo as fotos dá para entender, né, isso que você falou, que não é uma caracterização pensando muito em beleza, né, é bem realista mesmo. Muito é uma criação que, ao mesmo tempo em que para a tela, né, creio eu, viu, Gabriela, qualquer coisa me corrija, para a tela parece que é uma criação "simples", né, entre aspas, mas é de uma complexidade muito grande, né, porque fazer isso, esse real, é isso que você está dizendo, é complicadíssimo. E a interferência pessoal que entra na interferência do seu trabalho, como você disse, do dia a dia, e aí se vocês fizerem uma série, gravou um mês só, ainda que é curto, né, comparado a algumas outros processos.
essa continuidade de tempo de gravação, ela não é a continuidade de tempo da série, né. Então você tem que fazer uma manutenção, agora que eu estou entendendo a complexidade, que é essa manutenção dessa, existe um nome para isso, eu esqueci, dessa continuidade da série, né. Porque, por exemplo, o personagem do Marcos Pitombo, né, o Zeca, ele, quando ele chegou pra gente pra provar, né, ele estava com o cabelo, assim, já meio fora de corte, estava meio crescendo, assim, meio, sabe quando dá aqueles 20 dias? Quem tem cabelo curto sabe como é que é, aquela coisa já vai ficando desalinhada. E a gente falou: "Pronto, é isso. Esse personagem não liga se ele tá com o cabelo super cortado todo mês ou não, ele não é esse cara. Ele quer saber de ir lá na praia, ele quer saber de surfar, quer ir dar um mergulho na lagoa, sabe, então a gente sabia que queria manter essa cara meio sem corte. Só que uma cara sem corte ao longo de, né, entre pré e produção, 2 meses, tá falando de quase 2 centímetros de cabelo que vai mudar, muda o jeito que cai, muda. Então você tem que, ainda assim, ali uma vez por mês, pelo menos, dar um cortezinho para ir mantendo mesmo a cara sem corte. Uau, gente. A mesma coisa para as barbas também, chega todo dia. O João, né, que fazia o Lucas, ele ele já é adulto, né, mas ele faz um menino ainda menor de idade, então a gente tinha que deixar ele com a cara mais menininho possível, assim, ele tem muita barba. A barba dele a gente fazia 2 vezes por dia, porque depois do almoço ela já estava ficando azuladinha de novo, então a gente ia lá, fazia de novo com a maquininha, maquiava um pouquinho por cima, para ela não ficar transparecendo demais, para ele continuar com essa cara mais menino. Sim, fundamental isso que você está dizendo, né. Aqui a imagem não está tão boa, mas a gente consegue ver isso que você falou dessa, dentro de casa, né, então tem uma, realmente tem uma caracterização cotidiana muito grande, né, a série. A a Vanessa Giacomo, né, que faz a Julie, ela tá ali meio numa, a gente suspeita que é uma depressão pós-parto, assim, né, ela tá num momento bem difícil. E tá ali com o bebezinho, tá amamentando, então a gente também tentando pegar essa coisa, assim, de como que ela estaria ali em casa, né, com uma roupa que às vezes é fácil de tirar para amamentar, e detalhezinhos de caracterização mesmo. Todas as cenas que ela tá com uma roupa um pouco mais decotada, a gente fez umas veiazinhas de seio para parecer que ela estava realmente amamentando. Em alguns momentos dá pra gente ver umas manchinhas na roupa dela, porque a gente falou: "Ah, vamos fazer uma mancha de leite, de como que vazou", e ela não tá nem aí, não trocou de roupa. Então de vez em quando tem umas manchinhas na roupa dela que foi de propósito. Então todas essas coisinhas a gente vai acompanhando. Sim. Existe então um processo criativo dentro do próprio set mesmo, né, Também vamos coisas dizer que assim. às vezes não ocorreu na prova, mas aí fala: "Nossa, não, isso vai ser muito legal, vamos colocar isso nessa cena". Eh, Coisas que surgem mesmo do dia, um negócio que você aprendeu no meio do caminho, que antes você não sabia. Então é vivo, é isso, só tá pronto quando monta e entra na plataforma, que aí depois ninguém mexe, só. Antes disso, tudo você. Ô Gabriele, a iluminação ela interfere muito, né, nesse processo de construção. Já aconteceu, ou especificamente nesse projeto, aconteceu de alguma caracterização que você pensou e quando chega na luz não deu certo, vou precisar mexer aqui. Como que é esse diálogo? Nesse trabalho, eh, eu acho que não, porque Cezinha é maravilhoso também e ele arrasa. Mas às vezes o que acontece é que sempre quando a gente tá no camarim, né, tá com uma luz, assim, um negócio a gente tá lá fazendo e nossa, que lindo, tá aparecendo essa nuance, essa veia no nariz, e a gente tá ali pirando, e aí a gente, não, peraí, vai lá, a luz é bem mais escura lá, né? Não, vamos forçar mais então, senão você não vê nada.
Então é muito comum isso, você fazer, 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 e na hora que você olha na tela, assim, ai, mas não imprimiu nada, não dá para ver aquele detalhe, a veinha, ou não sei o quê. Nesse trabalho, eu acho que a gente foi feliz e bem-sucedida nesse sentido. Acho que o que a gente queria transparecer de nuance conseguiu. Mas acontece muito, principalmente em cena de ação, às vezes se não tá uma coisa muito bem ensaiada, muito bem definida, porque não deu tempo de botar os atores no lugar que eles vão fazer, ensaiar. Às vezes é isso, ah, não, ele vai ter um machucado no olho. Você vai lá, passa horas fazendo um machucado no olho, faz aquele roxo lindo, e você, ai, que lindo, nossa, que gostosinho, tem um brilhinho, tem uma lágrima. E aí, quando a pessoa toma a porrada e cai no chão, ela cai com o olho que estava machucado pro chão. E aí você não vê. Muito triste, isso acontece muito. É triste, mas é real. Ou de ficar o close resolveram fazer com o perfil do outro lado. Aí você também não viu o machucado. Coisas assim acontecem em função de ou não ter dado tempo de ensaiar, ou que realmente preferiram desse jeito, ou que a luz estava melhor assim, assado, enfim. Coisas que acontecem. Mas nesse filme fomos felizes e conseguimos ver os detalhezinhos que a gente queria ver. Que ótimo. E Gabi, agora saindo um pouco aqui do processo em si, como foi o seu processo de formação nessa área? Porque eu vi que você formou em artes visuais na Unicamp, né? Mas é uma área que, enfim, como foi seu processo de formação para chegar até aqui? Eu vou fazer um pulo para cá e voltar. Quando vai tirar documentação, né, o DRT, que quem é da área precisa, se eu tivesse feito mediologia, se eu tivesse feito alguma coisa assim, audiovisual mesmo, né, que é o pessoal que tem uma formação mais técnica para câmera, para foto e tal, eu poderia ter tirado meu DRT para qualquer área dentro do cinema. Só que, especificamente, maquiagem está muito mais ligada a artes visuais do que mediologia. Então, eu fiquei feliz de ter feito esse caminho e, mesmo assim, enfrentado umas dificuldades burocráticas depois, porque acho que tem muito mais a ver. E eu fiz artes visuais durante a faculdade. Eu descobri, assim, que maquiagem era uma profissão, basicamente. Eu comecei a Tava começando a aparecer muita blogueira, assim, e aí eu comecei a acompanhar umas coisas de vídeo, de tutorial e tal. Eu falei, nossa, isso aqui é legal, né? As pessoas ganham a vida fazendo isso, acho que eu gostei. E fiz um Senac, fiz em Campinas, né? Eu sou de Campinas. Fiz um Senac lá, que foi um bom Senac, a gente teve bons professores. Mas eu percebi que aquilo estava muito mais voltada para uma formação mais social e evento, e uma coisa mais maquiagem de salão, do que necessariamente uma preparação para quem quer trabalhar com foto, para quem quer trabalhar com moda, para quem quer trabalhar com teatro até, ou com outras áreas, né? E aí eu fui pesquisando, pesquisando onde que eu podia me especializar, o que que tinha disponível no mundo. Aqui no Brasil, eu senti que as faculdades eram muito mais voltadas ou para esteticista ou para cosmetologia, que são faculdades que você encontra. E aí eu falei, ah, não, acho que eu não quero isso não, eu queria uma formação bem completa em maquiagem, maquiagem mesmo. Vi muita coisa interessante de para quem quer mais específico para cinema e efeito no Canadá, nos Estados Unidos, mas eu não me imaginava no cinema. Eu fui meio cooptada pelo cinema, assim, não foi exatamente uma escolha minha, tipo, eu quero, tô mirando ali, não mirei. E aí acabei encontrando esse curso na França e fui ficar lá quase um ano, estudei, foi uma escola de 9 meses. E aí, sim, passamos por todas as etapas de áreas diferentes. Então, teve uma formação de maquiagem social, para você aprender realmente o beabá de como entender a cor da pele, subtom de pele, que cor corrige o quê, tudo bem técnico mesmo. E depois uma passagem por décadas,
Então a gente faz todo um estudo década por década para entender o que é a característica de cada uma. Depois específico em teatro, específico em filme, depois o final do curso é todo de prótese e efeitos especiais. Então a gente confeccionou próteses, aplicou próteses, foi uma formação bem completa mesmo. E quando eu voltei para o Brasil, eu acabei caindo numa coisa ali meio publicidade, uns trabalhos uns institucionais, umas produtoras lá de Campinas, que eu trabalhei um tempo. E na época ainda estava funcionando o polo de cinema de Paulínia, que eu me inscrevi e quando apareceu um filme lá, eu fui chamada para fazer cota local, né? Porque era essa a política de troca, né? O estúdio vinha num preço melhor do que alugar um estúdio aqui em São Paulo. Era um estúdio muito bom que eles têm lá em Paulínia. E então eles traziam as equipes, mas tinha uma cota de contratação local. E eu acabei caindo nessa cota local e conheci algumas maquiadoras aqui de São Paulo e acabou que deu muito match assim com a Batata, a Simone Batata, e eu acabei virando assistente dela, trabalho com ela já há quase 10 anos já. E aprendi muita coisa com ela, mas assim, a coisa de ter feito a escola e chegar pronta me ajudou muito a conseguir estar no cinema mesmo, porque é muita demanda o tempo todo, e é realmente um trabalho de muita pressão, assim, muitas pessoas envolvidas ao mesmo tempo, com demandas muito diferentes, então é um trabalho de pressão mesmo. E como a parte técnica eu tinha conseguido fazer uma boa formação, aí foi aprender mesmo o dia a dia do que é estar no set, o que pode fazer, o que não pode, quem é responsável pelo quê. E aí isso vai aprendendo vivendo mesmo, cometendo uns erros aqui, uns ali. Mas foi assim que eu me formei. É uma formação extremamente específica mesmo, né? E aqui no Brasil é isso que você disse. Eu também formei em teatro. A gente muitas vezes não acha graduação especificamente para isso, né? Falar, eu quero ser iluminadora cênica, quero trabalhar com iluminação, seja no palco ou no audiovisual. No audiovisual a gente ainda encontra cursos livres na área de fotografia, né? Mas de fato é uma formação que a gente vai fazendo como você descreveu a sua, procurando e interessantíssimo. É, você tem experiência para além de audiovisual, né? Você já trabalhou com. Conta pra gente, quais são as suas experiências nesse sentido? Na época que eu conheci a Batata, ela estava na frente do visagismo do Teatro Municipal. Então eu fiz algumas óperas lá nesse período. Tive lá no passado agora fazendo Guarani. Voltei para lá depois de muitos anos, fiquei muito feliz. E de vez em quando a gente acaba aparecendo um projeto assim, outras peças. Já trabalhei com a companhia La Mínima, já fiz. É muito do que está aparecendo assim na hora. Às vezes, de repente, pinta um clipe, já fiz gostaria até de fazer mais, que achei legal. Mas já o que eu mais fiz fora audiovisual é ópera mesmo, que acabou que Uhum. eu caí lá dentro, eu amei. É muito diferente do que a gente faz em audiovisual, muito diferente. E é um desafio que eu gosto, assim, acho interessante. Eu adoro também estar ali no. A energia do ao vivo é muito diferente do que a gente faz em audiovisual. Então, isso aí é realmente, você entrega para o palco e reza para ter prendido direito a peruca, ter selado direito a maquiagem e brilha. Sim, interessante você dizendo essa coisa do palco e do set, né? A sua fala me fez pensar que existe uma coisa da ética com o trabalho, né? E que muitas vezes isso não é ensinado, a gente vai aprender isso no dia a dia, assim. É, você tem essa noção de como é que você constrói essa profissional, assim, de, sabe, como é isso para você? Não sei se a gente pode falar de ética, né? Se é uma coisa muito uau, mas como é isso dessa construção profissional nessa área aqui no Brasil para você? Olha,
uma coisa que eu acho interessante do cinema, por mais que você não tenha feito uma escola, né, de repente, por mil motivos, né, você não fez uma formação específica para aquela área, audiovisual é muito quem está ali disponível para aprender e tocar as coisas, aprende e faz o trabalho, mesmo sem ter uma formação. Uhum. Então, eu acho isso legal da área, que você consegue trazer pessoas de formações muito distintas para fazer trabalhos parecidos, mas elas vêm com uma bagagem completamente diferente uma da outra, né? Dependendo de por onde elas vieram. Mas eu vou sempre defender a, a escola de coisas, porque justamente em vez de você ficar lá penando, né, e cometendo erros, que se alguém tivesse te dado um pouquinho mais de instrução antes, você já avançaria mais rápido, ou não teria uma determinada postura com determinadas pessoas, sabe? Tanto de saber para quem perguntar as coisas, porque às vezes você chega querendo saber uma coisa, pergunta para uma pessoa que não é aquilo que ela cuida, então, em vez de eu perguntar para a produção, eu perguntei para um assistente de direção, e ele vai me olhar assim, tipo, por que você está perguntando isso para mim, sabe? Isso não é um problema meu. E não é mesmo, né? Mas é isso, é falta de você saber quem cuida do quê e entender as demandas. E aí eu acho que essa parte mais ética mesmo de você ter a sensibilidade de fazer o seu trabalho foi também uma coisa que eu aprendi um pouco na escola, porque a gente teve aulas de como ser um assistente, por exemplo. Então, né, o que um assistente tem que fazer? Um assistente de maquiagem? Você está lá acompanhando a pessoa que está maquiando, você meio já, você aprende que ordem ela faz as coisas. Se ela começa pela pele, se ela começa pelo olho, se ela começa pela boca, então você já vai separando o material para ela. Você vai dando as coisinhas na mão, você vai higienizando as coisas dela. Então, assim, são esses cuidados para a pessoa que está, né, num cargo de responsabilidade acima de você, tá tranquila para fazer o trabalho dela, porque você, como assistente, está cumprindo o seu também. Então, é meio entender os lugares e as responsabilidades, e aí quando você respeita, né, essas ordens, o trabalho flui melhor, todo mundo cumpre melhor as suas funções, e não fica uma coisa de a gente escuta muita reclamação no cinema por causa dessa hierarquia, né? Mas uma equipe gigantesca precisa ter estrutura. Então, eu gosto que existam as estruturas. O que eu não gosto é gente que a determinado cargo não fala com gente abaixo deles. Abaixo. Né? Então, a gente sabe que essas coisas acontecem, é só falta de respeito mesmo, é só grosseria, para ser bem clara. E aí, quando você não tem essa mentalidade de trabalho menor, se é eu que estou limpando o pincel, se é ela que está maquiando, não tem por que ter uma crise, né? Isso, cada um tá só desenvolvendo, aprendendo coisas, eu observando a pessoa que está maquiando, eu também estou aprendendo, eu estou escutando ela conversar com o ator, eu estou aprendendo ali maneiras de se comunicar, de propor coisas, de ler a pessoa, saber como propor uma coisa para ela, se ela vai estar num dia que ela está aberta, se ela não está. É isso, você vai desenvolvendo mesmo essa sensibilidade de escuta e de ação. Que legal. É bem engraçado, né? Que me faz pensar é isso, assim, que acaba que cada profissão, obviamente, né, traz as suas características para você estar atento, né? Eu sinto muito isso também, que muitas vezes como eu tive uma formação totalmente autônoma, então foi muito na base da observação e de entendimento dessas relações para poder saber me colocar e e aí, incrível ouvir você falando da área da maquiagem, porque eu não tinha me atentado nessa relação tão íntima, né? Então, existe aí também uma característica profissional que é lidar com o humano, né? O pessoal mesmo, muito forte. E você que me atentou para isso, que legal. Uma outra pergunta é: você falou que recebe um documento que é com o rosto das pessoas, né, que você recebeu. Como chama mesmo esse documento? Carômetro. Carômetro. Você,
quando você recebe isso, né, quais são as análises que você faz? Existe isso de ficar olhando para o rosto dessa pessoa e falar: essa pessoa existe a característica, né, a composição do rosto, do cabelo da pessoa, ela já vai norteando alguns caminhos de criação, tipo, né, cor da pele, uma coisa funciona com uma determinada cor de pele, com outras não, né? Quais são essas, entre aspas, leituras que você faz desses rostos, né? E que interfere nesse processo de criação pela característica física mesmo? Eu acho que a primeira que sempre me vem é querer saber como tá o cabelo da pessoa. Pra mim é de cara, assim, a primeira coisa que eu já vou querer saber, porque quando você tá começando, né, a imaginar um personagem, eu acho que é muito imaginar a silhuetinha, assim, sabe? Como é que vai ser essa silhuetinha? Então, se eu sei que a pessoa tá com cabelo curto, eu já vejo uma silhueta aqui. Se ela tá comprida, eu já vejo mais igual a minha. E depois você vai aproximando e pensar num detalhe de sobrancelha, como que é uma boca, como que é, né? Vai dando esse zoom. Então, acho que o cabelo é sempre a primeira coisa que eu quero saber, se a pessoa tá, como que tá o cabelo da pessoa e se ela pode mudar ou não. Aí a gente tem usado bastante o Instagram, assim, para dar uma Sim. stalkeada de stories, assim, ver tipo, ah, não, mas essa aqui ela postou semana passada ela já pode ter tirado essa trança, ela já pode estar com o cabelo completamente diferente. Então, sempre cabelo para mim é a primeira coisa, porque de pele é isso, né? Tem muito jogo que você consegue na hora. Então, uma boca, se você quer desenhá-la um pouquinho maior, você vai lá, dá uma sombreadinha. O jeito que tá o olho também na maquiagem, você faz de um tudo. Mas o cabelo é uma mudança que é sempre mais longa e mais dificinho mesmo, né? Até para pensar em questões de orçamento, né? Então, se a gente sabe que é uma pessoa que está acostumada a colocar um mega hair, que ela vai querer fazer manutenção de mega hairs, a gente sabe que o peso disso no orçamento já é muito maior do que se fosse só um cabelo tipo o meu, que eu não coloco nada nele, não, eu pinto, pronto, é isso, acabou. E engraçado, você também disse antes sobre essa é a cara da pessoa que está ali, né? Então tem esse cuidado. Existe também essa vaidade, né? De atores e atrizes que existem níveis, obviamente, mas eu acho que ela existe sempre. E lidar com isso, né? Porque você pode propor uma coisa que a pessoa vai falar assim: ah, não, eu não fiquei tão bem assim, não quero. E acontece muito, a pessoa já olha e já fala: "Ah, não, assim eu não corto, assim eu não faço dessa cor, eu não acabei de fazer assim, quero ficar assim". Uhum. É isso, acontece. Às vezes vem para o bem, às vezes vem para o mal, às vezes realmente você tem uma perda de do próprio personagem mesmo, né, ele não chega num lugar que você tinha imaginado. Pode perder características, né, que te ajudem a ter uma leitura do que é aquela pessoa. Ou você vai imaginar a personalidade dela completamente diferente. Às vezes, é você que está com uma visão um pouco equivocada, assim, que daí você conversa com mais um diretor, mais um roteirista, nananã, e não, essa pessoa realmente é mais montada, tem um cabelo mais assim, isso cabe, a gente gosta. Então tá bom. Então acho que agora se é para deixar uma coisa meio sem corte, às vezes a pessoa já não gosta. Mas acho que pensar se isso já me aconteceu, assim, de forma muito determinante, acho que um pouco já. Mas é sempre muito chato quando acontece isso, porque daí é também o ator também tá emprestando o corpo dele pro personagem, né, Sim. então tem coisas que acho que é ok você propor, e tem coisas que, sabe, não vai você vai raspar a sobrancelha da pessoa, ela vai ter que viver todo dia sem sobrancelha, às vezes ela não tá disposta a isso, eu não vou julgar, é muito difícil viver sem sobrancelha. Acho, mas dependendo do trabalho, às vezes é uma necessidade, às vezes não é. Sim, sim. E isso que você falou também, né, porque, principalmente em audiovisual, é muita imagem, né, e é quase que uma imagem, obviamente, a gente vê o movimento da arte, mas é quase uma imagem 2D mesmo, que está ali, né, impressa, e aí
e essa leitura, ela já é, como a gente pode dizer que é a primeira entrada no reconhecimento desse personagem, né? E aí, nesse sentido, a caracterização, ela tem quase que 100% do papel de criação. Muito Eu já interessante. Eu já amo quando eu pego um ator assim que quando você vai pesquisar imagens da pessoa ao longo dos anos, você nem reconhece ele, de tão Sim, diferente que é cada filme você fala, opa, essa pessoa topa tudo. Maravilha, posso ser usada aqui, posso querer raspar um cabelo, não sei o quê. Porque aí você vê que a pessoa tem esse espírito de jogar junto e bora. sim, que legal. E, Gabi, fala um pouquinho sobre. Você tem um podcast também, né? Tenho. Junto com a Laura Françoso, que já esteve aqui com vocês também. Sim. E com a Ana Kiel, que também é figurinista. Vou começar um trabalho com ela agora esse mês. Estou bem feliz que a gente vai estar junta. E a gente tem esse podcast para falar sobre caracterização e figurino. Né? Temos duas figurinistas e eu de caracterizadora. Mas é tudo o que o traje né, o rosto vão dizer sobre esse personagem. A gente é muito focada nisso, né, em servir a história, em servir ao personagem. E a gente já abordou muitos temas, a gente tem acho que duas temporadas, a gente gravou coisas para uma terceira, ainda não lançamos, mas a gente sempre está querendo retomar o podcast, porque a gente adora fazer. E já tivemos muitos convidados da área acadêmica, da área técnica, parte prática de maquiagem de figurino. É bem bonitinho, chama Pano pra Manga Podcast. Ele tá lá, tem no Instagram as nossas imagens, né, que a gente vai, de coisas que a gente falou ao longo do episódio, ou sobre a pessoa que a gente convidou, né? Então tem trabalhos que essa pessoa já fez, uma fotinho para vocês verem como ela é. E tá disponível em todas as plataformas de áudio também, Spotify, acho que YouTube Music também, Deezer, tá tudo lá. As duas temporadas que a gente lançou. Sabe, em breve lançando mais alguns episódios novos. Torcendo. Eu conheci o Pano para Manga quando a Laura esteve aqui no programa com a gente e, e aí eu falei, gente, que maravilhoso, né? Porque é um conteúdo de uma área que eu não tenho, né, formação, assim, e sei muito pouco. Eu ainda me atrevo muito para a área de cenografia, mas aí quando vem para maquiagem e figurino, são áreas que eu realmente nem coloco a mão, assim, nem o dedinho, né? E aí me deparei com esse conteúdo e ele é maravilhoso, viu, gente? Então vou botar aqui de novo. Ouçam, porque tem muita coisa boa, muita conversa boa para quem quer seguir nessa área e para a gente que trabalha sempre, né, em diálogo, porque eu sempre para mim, além dessa característica de contar a história, eu me preocupo muito com esses outros criadores, outras criadoras que estão na cena, né? Então eu sempre pergunto para quem está fazendo figurino, para quem está fazendo cenário, olha, como vai ser, qual é a textura, é um tecido mais liso, né? Porque isso precisa aparecer, como você bem falou aqui, e a luz tem essa função de dar a visibilidade, né? Então, ouvir conteúdos de outras áreas de criação é muito bom. Eu adoro. Então, quero agradecer por vocês terem esse projeto maravilhoso, torcendo aqui para ter a terceira temporada, porque é muito necessário. Quando a gente começou o podcast, eu acho que não tinha, pelo que a gente levantou de pesquisa, não tinha nenhum outro podcast falando desse assunto pelo ponto de vista, né, da maquiagem e do figurino, e pegando essas pessoas de área técnica. Não sei se agora tem outros, mas quando começamos não tinha. Então a gente falou, pô, não tem ninguém documentando as coisas que a gente passa, né? O tipo de vivência que a gente tem, o conhecimento que a gente adquire, vamos falar com essas pessoas. Então, acho que a parte que eu mais gosto, assim, é ouvir a trajetória das pessoas. Sempre que a gente tem um convidado, a gente pergunta, né? De onde você veio? Como é que você chegou aqui? O que que você estudou? O que que você não estudou? E realmente
todo tipo de formações, assim, inclusive as não acadêmicas e gente que estava em áreas completamente diferentes. E alguém falou: Mas vem cá, acho que você leva jeito para isso aqui, vem aqui com a gente. E a pessoa muda de área completamente. Então, vivências muito particulares e muito maravilhosas, assim, histórias ótimas mesmo. Sim. E uma das coisas quando a gente criou da Ideia Luz foi justamente isso, né? Porque a gente vê muito as pessoas que já estão ali na frente, né, com as carinhas, então a gente vê muita conversa com as pessoas que estão atuando, com a direção, e pouca com essas pessoas dos bastidores, né? E olha o quanto a gente viu aqui hoje com essa conversa com você, o quanto é trabalhoso, né? O quanto de trabalho que tem, o quanto de diálogo que tem. Então, sempre que a gente faz questão de ler as fichas técnicas, justamente para a galera entender, olha, beleza, você está vendo ali 5, 6 pessoas em cena, mas olha o que tem por trás para fazer essas pessoas estarem ali, né? Acho que é essa. Então, quando eu vi o projeto de vocês, eu fiquei super feliz, porque acho que a gente tem essa comunga desse mesmo desejo de dar voz a essas pessoas que não estão sendo vistas, né? Tanto no palco, como você disse, fica ali atrás no palco torcendo, né? Quanto na tela mesmo, na TV. Muito legal, parabéns, gente. Algumas semanas atrás teve a pré-estreia de um filme que a figurinista do Chuva Negra tá, as duas, inclusive, a Anne Cerutti e a Cláudia Bezerra. E aí fui com elas assistir o filme. E aí é sempre gostoso para a estreia, porque fica todo mundo até o final dos créditos, esperando ver o nome de todo mundo. Ah, eu conheço ele, conheço não sei quem. Aí é gostoso, assim, você vê que tá todo mundo respeitando aquele momento, né, de ver todo mundo que estava envolvido no projeto. Aí fazia tempo que eu não ia numa pré-estreia, foi bem gostoso lembrar desse sentimento. Ai, todo mundo esperando acabar os créditos para bater palma, para sair, conversar com o diretor, com o elenco. Olha que legal. Eu adoro ficar também. E infelizmente, né, a hora que a gente acaba o filme, a maioria da galera se levanta e sai. Eu fui Sai com assistir, eu fui assistir agora A Paixão Segundo GH, e aí fiquei lá. Deixa eu ver quem é esse povo que está fazendo isso, né? Que legal para esse movimento da pré-estreia. Inclusive, vou indicar aqui A Metade de Nós, que foi esse filme que eu assisti agora, que está na primeira ou segunda semana de exibição. Muito importante que vejam filmes nacionais na primeira e segunda semana, para eles garantirem ficar mais tempo nas telas. Então, vão lá, assista. É um filme lindíssimo, um drama belíssimo. E também de gente legal que trabalhou comigo no Chuva Negra. Ah, que ótimo. E o Chuva Negra, ele está disponível na Globoplay? No Globoplay, ele teve a exibição dele no Canal Brasil e agora ele segue no catálogo da Globoplay. Olha, eu vou assistir. Fiquei curiosa agora, Gabi, vou assistir, ficar lá. Bom, Gabi, muitíssimo obrigada por essa conversa de hoje. Assim, aqui no canal nós existimos há 4 anos, mas a gente começou a conversar com pessoas de áreas diferentes da iluminação cênica há 2 anos. Então, quando eu entrei em contato com a Gabi, minha gente, só para contar para vocês, ela perguntou: mas vocês querem que eu fale sobre o quê? Eu falei: a gente não teve ninguém da área de maquiagem para falar de caracterização para audiovisual, né? E aí, falei, se você tiver algum trabalho e puder compartilhar com a gente. E acho que foi muito acertado, porque você mostrou para a gente um panorama, para além da profissional que ficou perceptível que você é assim, mas você mostra um panorama do dia a dia mesmo. Com essa conversa aqui de hoje, consegui entender, espero que vocês que estão aí do outro lado também, de como é o passo a passo de um projeto de criação, como é que se faz, como é que se cria, quais são o que precisa, com quantas pessoas conversam, como é esse processo, estar no set. Então, acho que mostra, né, tudo. Acho que você conseguiu contemplar todo esse processo e, para além disso, mostrar que você é uma profissional excelente, assim, maravilhosa, porque tem um cuidado no fazer, sabe? Acho que quando você contou do detalhe do peito, do leite no peito, da veia do peito, entende? Acho que são esses detalhes que fazem a diferença profissional, né?
E aí você nos mostra isso de uma forma extremamente generosa. Então, assim, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, assim. Obviamente que eu te conhecia só de redes, né, ali do podcast, das redes e tudo mais, e agora foi um prazer imenso conversar com você e entender essa sua profissão tão tão bonita e tão cheia de detalhes, né? Assim, são muitos detalhes. Então, enfim, quero agradecer mesmo por essa generosidade de compartilhar toda essa experiência sua e esse conhecimento aqui com a gente, porque isso não tem valor, né? Então, a gente não vai conseguir pagar a Gabi, né, minha gente? Então é só agradecendo mesmo. Obrigada, eu amei o convite. Eu adoro falar de maquiagem, das coisas que eu já vivi trabalhando na área, porque realmente eu gosto muito do que eu faço e acho que especificamente em audiovisual, se você não realmente gosta, não dá para aguentar, porque é muita pressão, é muitas horas de trabalho, é muita cobrança mesmo. Então, acho que se você não tá ligada com esse fazer do dia a dia, com as relações que você vai construindo e com o que você quer trazer mesmo de resultado final, porque o trabalho artístico ele é maior do que a gente e ele capta coisas além da gente. Então, se você está nessa missão, né, de transmitir o melhor que você puder ali, de valores de mudanças da sociedade e de arte mesmo, né? Tudo que você conseguir colocar ali é muito bonito. Quando você vê no final, você fica, dá uma alegria, assim, cumprida, missão cumprida. Sim. E são essas relações né, micro que a gente pode pensar em alguma mudança, né? Eu fico vendo muito, vou trazer essa aqui para a gente na nossa área, né? A gente tem uma dificuldade imensa de encontrar a ficha técnica completa, principalmente em matérias de reportagem, né? Se você tem reportagem, você não encontra a ficha técnica completa. Então, isso que você diz também da gente tentar mudar, acho que pano para manga e o da Ideia à Luz, né? E profissionais como você, a gente vai conseguindo mudar esse panorama cultural, né? Social de conhecimento da nossa profissão. Que Sim, legal. e a gente nunca teve tão acessível, né, quanto agora, assim, de é isso, você vai lá, você caça a pessoa no Instagram, manda uma DM, talvez ela te responda mesmo, sabe. Uma das primeiras maquiadoras que eu conheci, que eu fiz alguns trabalhos junto lá em Campinas, eu achei ela num site, eu tinha um e-mail, eu mandei um e-mail para ela, falando: "Ah, eu queria trabalhar com você, tipo, rola?". E aí rolou, sabe. Então não é não saber nem aonde procurar, sabe. A gente teve no pano para manga, uma outra profissional que ela estava contando ela falou, eu queria muito trabalhar nessa emissora e tal, e tipo, foi no, meu Deus, como chama, as páginas amarelas, né, lista telefônica, tão antiga já que não lembro mais o nome. Foi na lista telefônica, sabe, caçar o nome da pessoa que ela viu nos créditos, nos poucos que aparecem, né, porque TV aberta também, aparece mais os principais, nem sempre vai aparecer uma ficha inteira também. E ela foi atrás do nome da pessoa na lista telefônica e achou. Mas um pouco mais trabalhoso, né? Agora é bem mais fácil de você conseguir trocar essa ideia, da gente se acessar, eu também não te conhecia, e, né, a gente super estamos aqui. Sim. Estamos aqui conversando hoje. E, ó, gente, para quem quiser acessar, stalkear a Gabi, tem muita coisa legal na rede social dela. Podem olhar, porque tem muita coisa. Tá aqui embaixo e, mais uma vez, o Instagram também do Pano para Manga, para vocês acompanharem nas plataformas. Em breve vai ter mais trabalho montado. Finalmente, eu tenho conteúdos guardados que eu não posso divulgar, muito chato isso, mas daqui a pouco eu vou poder liberar umas imagens bonitas para vocês. Uhul! Então, minha gente, espero que vocês tenham gostado dessa conversa de hoje, tanto quanto eu. Mais uma vez, Gabi, muitíssimo obrigada. Vou deixar o convite para vocês então assistirem Chuva Negra, procurem aí na plataforma da Globoplay para assistir. E é isso. Bom, alguma
Palavra final, Gabi. Eu só quero agradecer você pelo espaço, pelo convite, a gente estar aqui hoje, pelas perguntas ótimas. Fiquei muito feliz. Que bom. Então, minha gente, ó, estamos no Instagram, Facebook, da Ideia Luz tá lá. Deixe o joinha aqui no vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem. E se vocês tiverem dúvidas, perguntas para fazer para a Gabriela, deixa no comentário do vídeo que a gente vai ficar de olho para fazer essa interlocução. Mandamos a pergunta para ela, ela responde, a gente posta a resposta, tá bom? Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui, sempre, sempre. E é isso. Esse foi mais um da Ideia à Luz Criação. Próxima terça-feira estaremos de volta. Beijos, fiquem bem. Tchau, tchau, tchau.